Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então Jeroboão falou assim, gente, que mesmo, gente? Faz ali, ó. Vamos fazer onde precisar aí, vocês falam comigo, eu sou rei. Eu ponho altar onde vocês quiserem, meu. Ou seja, ele começou a governar para o povo, não para Deus. Para as pessoas. Tem gente que é assim. Governa a própria vida para o povo, para as pessoas. E não estou falando de pastores. Ela governa, ela conduz a vida dela pelo que os outros pensam dela. Ela conduz a vida dela pelo que ela vai ganhar das pessoas. Não entende o que é amor ágape. A palavra ágape, amor dos deuses. Que Jesus usou essa palavra para mostrar o quê? Que esse amor que não se espera nada em troca. Por quê? Na cultura grega, e até lá babilônica também, quando um deus amava um ser humano mortal, né? Isso é lenda, tá, gente? Ele não tinha nada para receber daquele mortal, mesmo assim ele escolhia amar e proteger e se relacionar. Aí Jesus pega essa mesma expressão e coloca em suas palavras. Aí Paulo vai falar, 1 Coríntios 13, né? Efésios 3, que o amor é o ágape. Agapau, né? Ou ágape no português. Que é o amor dos deuses, de Deus. Porque o ser humano não tem nada para acrescentar para Deus, mesmo assim Deus escolheu amar. E como a gente sabe, né? Deus amou de tal maneira, sabia que a palavra tal, né? É porque não tem palavra para traduzir o motivo do amor de Deus. Então ela é tal maneira que deu. Olha a grandeza do dar. Você que retém as coisas, é avarento, não dá nada para ninguém. Nem bom dia. Olha o problema que é, né? Porque para salvar sua alma, Deus deu. Então você que critica dízimos, critica oferta, como até a palavra do pensador, né? Não usa o dinheiro para ajudar as pessoas, para salvar almas, para conduzir pessoas para o evangelho. Eu vou perguntar um negócio para você. Você já comprou alguma coisa de alguém só para fazer amizade e depois pregar o evangelho para essa pessoa? Por exemplo, um exemplo. Não responda, respondo para você. Você já pegou uma parte do seu orçamento, seu dinheiro, ainda que pareça pouco, para você seja pouco, e você comprou um tênis para o filho de alguém, só porque reparou que ele estava sem? Só para persuadir a pessoa no evangelho? Estou falando com os cristãos aqui. Porque Paulo fala, eu os persuadi no evangelho. Existe isso. Que é a persuasão santa. Que é realmente você chamar a atenção das pessoas, mas por causa do evangelho, não para tirar proveito das pessoas. Porque o mesmo Paulo que fala que eu os persuadi no evangelho, ele fala assim, eu nunca cobicei os bens de vocês, mas eu amei a alma de vocês. Ele fala. Então você vê a linha tênue que é. Às vezes a gente honra uma pessoa, mas qual é a motivação disso? Qual é o benefício que eu vou ter? Às vezes é difícil a gente honrar se não tem motivo. Mas eu fico pensando nos mandamentos de Deus, né? Que está na nova aliança também.
Honra teu pai e tua mãe. Cara, quem é romântico olha e fala assim: poxa, os pais e a mãe são gente boa pra caramba. Poxa, melhores pais do mundo, né? Dia do pai e dia das mães é sempre assim, né? Melhor mãe do mundo, é o melhor pai do mundo, sempre é, né? Amém. Fim de ano, né? Melhor família, sempre é assim. Mas você repara que Deus não pergunta se a pessoa é um bom pai, uma boa mãe, ou se foi um bom pai, foi uma boa mãe. A ordem é honrar. Eu vejo um monte de crente que acha as maiores desculpas para não honrar os pais. E na verdade, não é desculpa, é uma verdade. Meu pai não fez isso por mim quando eu era pequeno, meu pai não sei o quê, né? Mas nova vida em Cristo, Deus não quer saber nada disso, porque Ele te deu uma nova vida. Ele fala, agora é honrar. Você vai honrar por quê? Porque a pessoa merece? Você vai honrar por quê? Porque a pessoa te fez bem? Não, você vai honrar porque Deus orientou isso. A palavra agora é a opinião. A palavra é a base. Você vê que não é fácil, né? Honrar o pai e a mãe que sempre cuidou de você, tratou você bem e tal. Aí, poxa. Mas e aqueles que não tiveram a mesma sorte na vida, né? Vai fazer o quê? Aí eles vão mudar o mandamento, desonrar, e dane-se os pais. Não é bem assim, né? E aí, às vezes, a pessoa usa essa situação, o cristão, tô falando, e ele usa, fica uma conveniência a ele. Convém a ele o passado que o pai dele tratou ele mal, porque agora eu não vou precisar honrar. Fica conveniente o pensamento, a situação. Jesus falou sobre isso pros fariseus. Falou, aos fariseus, vocês estão mudando o mandamento de Deus, hein? Por causa da conveniência, hein? Vocês falam assim, não ajuda pai e mãe porque é corbã. O que é o corbã, né? O corbã era tipo assim, eles estavam falando, resumindo pra você, é muita questão teológica, aí não vai mudar nada. A questão era assim, o sacerdote, como ele vivia para Deus no templo, então ele não cuidava dos pais. Aí se alguém falasse para ele, você não vai cuidar dos seus pais, ele fala, não, eu não vou cuidar dos pais porque eu vivo para Deus, então eu não posso cuidar do meu pai, da minha mãe. Se eu fizer alguma coisa vai ser corbã, vai ser uma oferta para Deus, né? Você viu? Eles criaram uma lei para não ter que ajudar os pais deles. Você vê? Aí eles quebraram o mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Você vê? Eles entraram na conveniência do Jeroboão. Né? Certo? Tem uma conveniência no mundo espiritual, né? Tem conveniência de bar, comprar as coisas, cerveja, né? Então chama conveniência à porta do inferno. Que as pessoas andam por conveniência. Não é porque bebe cerveja, não. É porque é o crente conveniente. É disso que eu tô falando. Por quê? Convém. É igual a pessoa fala assim, eu dou minha vida para Deus. Ele não tem mais nada o que fazer da vida dele, então ele fala, vou dar para Deus. Mas se ele tivesse que renunciar, uma boa posição, um bom salário, uma boa condição para fazer a obra do jeito que Deus quer dele, será que ele ia renunciar? Eis a pergunta. Será que ia ser igual Pedro, né? Tá lá pescando, lá a Bíblia fala assim que ele deixou o pai dele e os funcionários. Então isso mostra que era uma empresa. Tinha funcionário, pô. Ele deixou o pai dele, pai, vou seguir Jesus. Renunciou, cara. Aí por mais que Pedro fez as pataquadas dele, Deus via a renúncia dele. Então você vê, o Pedro tem a renúncia. E a gente fala de Pedro até hoje. Tem a carta a Pedro, 2 cartas, né? Primeira e segunda Pedro. Então você vê que tremendo. Então tem coisas que parece que são só conveniente. Convém. Convém eu ficar casado, porque meu marido cuida de mim, ele me dá dinheiro, ele, né? Ele não exige. Aquela mulher que não gosta de fazer sexo com o marido, né? Ele não exige muito fazer sexo, só quando eu quero. Então, convém. Mas e se o marido começasse a guardar a palavra
e ela começasse a olhar que ela tinha que honrar o marido também, não pode bater boca com o marido, e tem que ter vida sexual com o marido, que é da Bíblia, é isso que eu tô falando. E aí já não fica mais conveniente, né? Não, eu não sei, é melhor separar. Quer dizer, já não convém mais, né? É igual qual que é a onda do momento, que tem muitos. Nada contra, tá, gente? Também sou tio, tá? É o titio ama, titia ama. Titia ama, mas é pai de pet. Não tem filho. Por quê? É conveniente, né, pô? Quem tem que criar é os pais. Eu só vou dengar. Então, mas é bonitinho, tá, gente? Não é falando que é errado, tá? Mas é um exemplo, assim, bem supérfluo ali por cima. Só pra você entender a ideia. É conveniente, né, pô? Eu sei, tio ama, né? Então eu tenho sobrinhos também, que o tio ama eles, né? Mas eu tenho meus filhos, né? Então, quer dizer, sempre o evangelho da conveniência. É igual o crente que muda de igreja. Porque aquela igreja, aquela palavra não veio de acordo com o que ele queria. Ele não gostou daquela conduta. Eu não gosto daquele pastor, não gosto. Tem crente que na mesma igreja, ele só vai no culto do determinado pastor, ele não gosta do outro. Hoje em dia tá assim, meu. O pessoal faz isso. E aí tem uns que falam assim, eu não vou à igreja, eu assisto na internet. Hoje em dia tá assim, você vai lá, vamos ver, o que eu vou ouvir hoje? Deus vai falar comigo, fala assim, né? Aí ele vai no YouTube e escreve assim, ó, Luciano Subirá, fé. Ah, não, acho que eu já enjoei Luciano Subirá, eu vou escrever lá, né? David Robertson, obra de Deus. Você fala o nome do pregador e o tema. Ah, não, mas é mais a prosperidade que é legal, né? Então, eu vou escrever lá. Luiz Hermínio Prosperidade. São grandes homens de Deus, tá, gente? Esses que eu citei, tá bom? Tô falando da atitude do povo. Presta atenção, crente. Então, aí assista. Aí ele assiste lá, se ele ainda frequenta a igreja, ele fala assim, por que o pastor da minha igreja não faz esse daí que o pastor fulano fez? Por que a obra social dessa igreja é grande e da minha igreja não é? Você viu? Já começa. Aí eu vou pra lá, porque é conveniente. Convém pra ele. Gente, olha o que a conveniência fez. Vou continuar lendo. Jeroboão construiu altares idólatras, designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não ser levita. Caramba! Instituiu festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifício no altar. Meu Deus, que blasfêmia! Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. Ele nomeou quem ele quis, os caras nem eram levita. Só levita podia ser sacerdote, gente. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, você vê? Ele escolheu, não era mais Deus que falava quando ia ser as festas. Pastores, deixa Deus falar as orientações da sua igreja. Ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu as festas para os israelitas e foi para o altar para queimar incenso. Só blasfêmia. Se você vê quando Deus estabelece o sacerdócio, gente, é tanto detalhe. Na época de Moisés, Arão, os filhos de Arão, até os filhos de Arão morreram porque fizeram de maneira errada. Era tanto detalhe, tantas temor. São detalhes de comportamento do sacerdote. Jeroboão chegou lá e vai assim mesmo, vai você de sacerdote, queima lá, ó os bezerros, manda aqui, vamos fazer, pá, e tal. Não tinha reverência nenhuma mais. Cadê Deus? Não tava nem aí pra Deus. Olha pra sua conduta, crente. Às vezes o crente tá lá, o irmão tá lá adorando a Deus no louvor, e o crente tá lá no celular, olhando o WhatsApp. Ele não vê pecado nisso. Não vê. Não vê que o momento do louvor é um sacerdócio ao Senhor. Mundo espiritual se movendo. Deus está recebendo, o próprio Deus, o céu está se movendo. O próprio Deus está sendo entronizado. Não é música show.
Mas ele fica no celular dentro da igreja e não acha errado não. E se vai falar alguma coisa, perdeu o temor, não tem mais consciência daquilo. Não pode, a gente tem que restaurar essas coisas. E aí por isso que ele é embaraçado. E não enxerga. Por quê? Porque o embaraço, ele deixa a pessoa cega. Ela não enxerga que é o embaraço. E Jeroboão levou o povo para a conveniência. Daquilo que era conveniente para eles. Gente, o pecado de Jeroboão é tão terrível, mas tão terrível, que você começar a ler o livro de Reis, você vai passar o livro inteiro de Reis falando de Jeroboão. Porque toda vez que entrava um rei, o escritor falava um pouco da vida, resumia a vida do rei, e sempre escrevia assim, daqueles que não temiam a Deus, falava, e fulano de tal foi para os pecados de Jeroboão. Olha só. O Jeroboão foi tão terrível o que ele fez, que ele foi comparado o livro inteiro. O pecado dos outros era como o pecado dele. Ou seja, não teve pecado maior. Porque inspiração de Jeroboão. Jeroboão se esforçou para pecar. Tudo por causa da maquinação. Esse é um problema. Então, livre-se de maquinação. Seja como criança. Não maquina situações para você ter uma certa vantagem. Tem um provérbio que fala que tem pessoas que se alegram em ter vantagem. Ela vê como benefício ter uma vantagem. Gente, quem anda no amor, no reino de Deus, a coisa mais comum é não ter vantagem nas coisas. Coisa mais normal. Você perder em situações. É coisa mais comum. Porque você vive para Deus. Coisa mais comum é você renunciar, sacrificar para ajudar outro. Coisa mais comum. Esposa que não aguenta mais o seu casamento, renuncie o seu pensamento. Às vezes é um embaraço, é o seu jeito de ser. Avalie se é isso mesmo. Creia em Deus, comece a interceder, a orar, ter tempo com Deus de comunhão. Não vá para aquilo que convém. E eis o grande segredo para que a gente não caia na conveniência. E nem sejam pessoas manipuladoras. Nem sejamos como Jeroboão e nem sejamos como o povo. Porque aí só une o vagabundo e o preguiçoso, né? o Jeroboão malandro e o povo gostou da ideia, aí deu certo. Então você tem que ter comunhão profunda com Deus. A ponto de o Senhor ser tão real para você que você não precisa manipular nada. Sua única preocupação e persuasão é para levar pessoas para o Evangelho. É você pensar que você tem que levar o seu colega para Jesus. É você pensar que você tem que levar o seu colega para o encontro, para o culto de mulheres que vai ter na igreja. Você vai criar uma situação para tua amiga ir, porque ela precisa ouvir o Evangelho. Talvez você vai pagar Uber para seu amigo ir, para ouvir a palavra. Então, persuasões nesse sentido, de abençoar as pessoas. Não persuasão para ser beneficiado. Você não precisa, porque Deus já é com você. Então Deus falou, Jeroboão, eu sou com você, cara. Você é o rei agora. Pensa, Deus vai lá, pega 10 tribos e dá pro cara. Você é o rei agora. Pô, meu, que Deus que é esse? Você acha que Deus não ia fazer tudo por ele? Já tinha feito mais difícil, igual a Bíblia fala. Deus não vai te negar nada, porque ele já te deu Jesus Cristo. Mas você tem que crer. E ter comunhão, passar tempo com Deus, orar em línguas, ler a Bíblia, ter dias de jejum no seu dia a dia, até que você encontre o Senhor. E falar, Deus é tão suficiente dentro de mim que eu não preciso manipular nada. Não preciso ter vantagem em nada. Eu só preciso acreditar nele. E ao mesmo tempo, não vou só aceitar situações que me convêm. Eu vou pagar o preço.
vou renunciar, vou perder. Mas ao menos estou guardando a palavra, estou honrando o meu Senhor. Jesus é real. Ele morreu, igreja, mas ressuscitou. E o Espírito do Senhor está sobre nós. Então pensem nisso. Amém? Senhor, confirma a tua palavra em cada coração, cada alma. Em nome do Senhor Jesus. Simplesmente confirme o Evangelho, que revela que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Espírito Santo, toca com o lavar regenerador nessa alma. Essa alma que tem mágoa dos pais. Toca agora. Toca ela agora, Senhor. Que a partir de hoje ela, por causa da tua palavra, honre os pais. E veja a tua glória nessa atitude. Em nome do Senhor Jesus. Eu te engrandeço por esse momento diante de ti. Por cada pessoa, por cada vida. E ajuda-nos a deixar de lado a manipulação e aquilo que convém somente. Que venhamos ser aquilo que o Senhor quer. Te amando em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Te dou toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então aqui a gente se despede. Deus abençoe a todos que estão aí na Rádio Resgate. Você que está com a gente no Maná Diário. Deus abençoe. Lembrando que o Maná Diário é todos os dias no meio-dia no canal do YouTube. Cristo é a Resposta. Amém? Deus abençoe. Até mais.